primeiro jogo é Vitória e Fluminense. O Vitória, se tivesse conquistado a vitória, teria saído da zona do rebaixamento. E o Vitória enfrentou uma equipe que está dividindo as atenções. O Fluminense, que nesse momento está jogando o Campeonato Brasileiro, e a Copa Sul-Americana. O Fluminense, que teve algumas mudanças no seu time titular. Então, assim, é um resultado bem ruim para o Vitória. Ainda mais se você imaginar que o Vitória, se tivesse conquistado a vitória, teria ultrapassado o Vasco na tabela. O Fluminense, com essa vitória agora, fica um pouco mais perto das equipes ali que estão na disputa por vagas na Libertadores do ano que vem. Ainda assim, o Fluminense está um pouco distante, porém uma vitória importante do Fluminense fora de casa. O outro jogo de sábado foi Botafogo e Atlético Mineiro. Pois é, mais uma vez o Atlético Mineiro conseguiu perder para o Botafogo com um jogador a mais em campo. E o Atlético Mineiro sofreu gol já tendo um jogador a mais. Impressionante isso. E assim teria sido um resultado importante para o Atlético Mineiro se tivesse vencido. E teria ter aproveitado esse jogador a mais para conquistar a vitória. Mas foi totalmente ao contrário. O Atlético Mineiro perde e fica muito perto da zona do rebaixamento. Os últimos resultados do Atlético Mineiro são muito ruins. E o Atlético Mineiro, que em algum momento já esteve ali na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, agora está ali na disputa contra o rebaixamento. O Vitória, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, tem 22 pontos, o Atlético Mineiro 25, então são apenas 3 pontos de diferença. Resultado muito ruim para o Atlético Mineiro fora de casa, perdendo para o Botafogo. Vitória é importante para o Botafogo, visto que o Botafogo ali está perto do G4 do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro estão um pouco distantes, porém o Botafogo não está tão distante assim do Mirassol, então com essa vitória o Botafogo fica um pouco mais perto do quarto colocado do Campeonato Brasileiro, que neste momento é o Mirassol. Ainda no sábado tivemos um clássico nordestino, Ceará e Bahia. Pois é, esse empate não foi bom para nenhuma das duas equipes. O Ceará, por exemplo, fica no meio da tabela, ainda está distante ali da zona do rebaixamento, porém também está distante da disputa ali por vaga na Libertadores. Então o Ceará nesse momento está no meio da tabela, porém o jogo era em casa, então era importante para o Ceará conquistar a vitória jogando como mandante. O Bahia, mais uma vez, não consegue um bom resultado. Se você pensar, o Bahia na rodada passada perdeu para o Cruzeiro e agora empata com o Ceará fora de casa. Então, assim, o Bahia, que já esteve ali no G4 do Campeonato Brasileiro, agora está apenas na 6ª colocação. É verdade que o Bahia tem um jogo a menos. E esse um jogo a menos, se o Bahia vencer, o Bahia pode chegar a 40 pontos. E aí chegar mais perto ali, por exemplo, do Mirassol e ultrapassar o Botafogo na tabela. Porém, nesse momento, o Bahia não tem conseguido bons resultados. Nesse momento, está fora do G4. E o último jogo do sábado foi Palmeiras e Fortaleza. Bom, o Palmeiras era grande favorito nesse confronto contra o Fortaleza, ainda mais que jogava em casa. O Palmeiras venceu e venceu bem, venceu de goleada por 4-1 o Fortaleza. O Palmeiras conquista mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, conquista mais uma vitória jogando como mandante. Pensar na questão de pontos perdidos, o Palmeiras, por exemplo, tem um jogo a menos que o Flamengo, e se vencer essa partida, ultrapassa o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro, também obviamente ultrapassa o Cruzeiro. Então o Palmeiras conquista mais uma importante vitória. Fortaleza segue muito mal no Campeonato Brasileiro. Se você olhar nas últimas 5 partidas do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem 4 derrotas. O Fortaleza nesse momento é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza não vem conseguindo bons resultados. E assim, tem 6 pontos de diferença do Vasco, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Porém, o Fortaleza não tem conseguido grandes resultados para, quem sabe, chegar na reta final do Campeonato Brasileiro, conseguir sair dessa zona do rebaixamento. Agora indo para os jogos de domingo, começando com Mirassol e Juventude. A campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro é fantástica. A equipe tem muito menos investimento que outras grandes equipes do futebol brasileiro. Mesmo assim, o Mirassol faz um Campeonato Brasileiro espetacular. É mais uma vitória do Mirassol agora contra o Juventude jogando em casa. O Mirassol se coloca ali na 4ª colocação e tem grandes chances de se classificar para a Libertadores de 2026. É mais uma vitória, 42 pontos para o Mirassol. E assim, tem ali uma disputa ali, obviamente, com o Botafogo, com o Bahia e com o São Paulo ali, que são as equipes mais perto ali do Mirassol na 4ª colocação. Ainda assim, o Mirassol está fazendo uma campanha incrível na competição e é mais uma vitória do Mirassol no Campeonato Brasileiro. O Juventude, mais uma vez, perde mais uma partida na competição. O Juventude que, quando está jogando fora de casa, não tem conseguido grandes resultados. É mais uma derrota do Juventude e o Juventude está na zona do rebaixamento. É verdade que não está tão longe assim do primeiro time fora da zona do rebaixamento, porém, não tem conseguido conquistar tantos pontos assim nas últimas rodadas.
Indo agora para o clássico carioca, Um resultado péssimo para o Flamengo. Mais uma vez o Flamengo desperdiça pontos jogando no Maracanã. O Flamengo já tinha empatado com o Grêmio no Maracanã e agora empata novamente no Maracanã, agora com o Vasco, enfrentando duas equipes que não fazem um bom campeonato brasileiro. E o Flamengo era mandante e mais uma vez o Flamengo não conquista a vitória. O Flamengo entrou na partida com um time misto, dá para dizer assim, e o Flamengo não fez uma boa partida nem no primeiro nem no segundo tempo. Os titulares entraram no decorrer do segundo tempo. Ainda assim o Flamengo não conseguiu chegar ao segundo gol para conquistar a vitória. Resultado péssimo para o Flamengo, ainda mais se você pensar que o Palmeiras venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro, então assim, resultado muito ruim para o Flamengo. Já para o Vasco, se você olhar pela tabela, o resultado não é bom, mas pelo adversário que o Vasco enfrentou, que tecnicamente é superior à equipe do Vasco, é um bom resultado para o Vasco. O Vasco fez uma boa partida, conseguiu jogar de igual para igual com o Flamengo e não perdeu para o rival, então assim, é um importante ponto para o Vasco. Já no clássico do Rio Grande do Sul, esse sim, que foi um belíssimo clássico, Internacional e Grêmio. Um clássico com muita emoção, né? Se você vê 3-2 pro Grêmio, um jogaço. O Internacional teve 3 pênaltis na partida. O Alan Patrick fez 2 gols e perdeu um pênalti. E o Grêmio ainda assim conseguiu conquistar a vitória. Uma grande vitória do Grêmio no clássico e jogando fora de casa. Essa vitória fez o Grêmio, inclusive, ultrapassar o Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro. Vitória bem importante para o Grêmio. Já o Internacional é mais uma derrota do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Internacional que foi eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil e segue muito mal no Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 partidas são 4 derrotas do Internacional. Então, assim, o Internacional está muito mal no Campeonato Brasileiro e está apenas na 13ª colocação. E mais um jogo que tivemos no domingo, o Sport conseguiu surpreender e vencer a equipe do Corinthians. Com certeza o resultado mais surpreendente da rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport conquista uma vitória. O Sport que tem apenas 2 vitórias na competição e ao vencer o Corinthians chega a essa segunda vitória. O Sport assim tá bem distante ainda de quem está fora da zona do rebaixamento, tá a 10 pontos do Vasco, tá a 11 pontos do Atlético Mineiro, ainda tá bem distante. Quem sabe o Sport conquistar mais vitórias nas próximas rodadas. Porém, hoje o Sport ainda tá bem distante para quem está fora da zona do rebaixamento, porém é uma vitória importante para a equipe do Sport. Já o Corinthians consegue um resultado péssimo. O Corinthians que está distante da disputa ali por vagas da Libertadores, especialmente ali o G4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está exatamente no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Não está perto da zona do rebaixamento, mas também não está perto das vagas da Libertadores. Resultado muito ruim para o Corinthians que perde para o Sport fora de casa. Bom, no Clássico Paulista tivemos Santos e São Paulo. Resultado bem ruim para o São Paulo. O São Paulo perdeu nessa rodada para o Santos e ficou com 35 pontos e viu o Mirassol vencer e chegar a 42 pontos, o Botafogo vencer e chegar a 39 pontos, então o São Paulo fica mais distante do G4 do Campeonato Brasileiro, já que o Mirassol venceu, já que o Botafogo venceu, então assim, resultado muito ruim para o São Paulo, só que o São Paulo colocou um time reserva e isso pode acontecer quando você coloca uma equipe reserva, ainda mais num clássico. Já a equipe do Santos conquista uma importante vitória no clássico contra o São Paulo. O Santos que está ali perto da zona do rebaixamento conquista uma vitória, abre uma diferença um pouco maior para quem está na zona do rebaixamento, visto que o Vitória perdeu na rodada e o Santos conquistou a vitória, fica um pouco mais distante ali da zona do rebaixamento. E o último jogo do Campeonato Brasileiro na 24ª rodada foi Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro era bem favorito nesse confronto contra o Bragantino e confirmou esse favoritismo, conquistando a vitória em casa. O Cruzeiro vence mais um jogo no Campeonato Brasileiro, agora está apenas a 1 ponto de diferença do Flamengo. É verdade que o Flamengo tem um jogo a menos, porém o Cruzeiro vence mais uma partida e o Flamengo não venceu na rodada, então o Cruzeiro já diminuiu mais 2 pontos em relação ao Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro hoje 50 pontos, Flamengo com 51. O Cruzeiro está muito na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino segue muito mal no Campeonato Brasileiro. É impressionante como o Bragantino não tem conseguido conquistar vitórias e tem tido muitas derrotas no Campeonato Brasileiro. É mais uma derrota. E agora fora de casa para o Cruzeiro, o Bragantino que já esteve ali no G4 do Campeonato Brasileiro, que já esteve ali na disputa por vagas na Libertadores, nesse momento está apenas no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.